uma vez que você recebeu a proposta da parte compradora, montou sua estratégia, você está entendendo claramente qual é o cenário que você tem pela frente em relação às motivações das partes para tentarem chegar aí a um acordo. Lembrando que o comprador vai sempre puxar para o lado dele para comprar o mais barato possível, o vendedor vai sempre puxar para o lado dele para tentar vender pelo maior preço possível. O seu papel aqui não é se apegar a uma das partes porque você criou uma empatia e você gostou, por exemplo, do comprador ou você é amigo do proprietário. O seu papel aqui é trazer as partes para uma convergência de valores e não afastá-las desse objetivo. Um erro muito comum que muitos corretores cometem é exatamente esse: se apegar a uma das partes e inconscientemente começa a trabalhar para que aquela parte faça o melhor negócio do mundo. Se for o vendedor, é vender pelo preço mais alto que possível. Se for o comprador, você vai convencê-lo que ele vai comprar pelo melhor preço possível. E aí, inconscientemente, o corretor está jogando contra o negócio. Então, a primeira coisa super importante que você precisa ter na cabeça: o seu objetivo como intermediador imobiliário é trazer as partes para essa convergência. O seu foco é o negócio. Os clientes, obviamente, têm que sair satisfeitos. A melhor situação de todas numa negociação imobiliária é aquela situação onde todo mundo sai feliz. Porém, o seu foco é sempre o negócio. Nunca se esqueça disso, ok? Então, com a proposta nas mãos, você já mapeou qual é a situação. Agora é a hora de pegar o telefone. Não é para fazer isso por e-mail nem por WhatsApp. Você precisa conversar com a parte vendedora e transmitir para ela a proposta que você recebeu do comprador. Então, para isso, converse com o vendedor, explique para ele o que está por trás da proposta, a forma de pagamento, o que o comprador está sugerindo. Muitas vezes essa proposta inicial ela começa mais baixa, até bem mais baixa do que o preço pedido, porque é normal, é cultural, principalmente aqui no Brasil, as partes quererem negociar e elas já começam uma negociação prevendo que elas vão ter que fazer movimentos. O comprador vai ter que subir aos poucos o preço dele, o vendedor vai cair aos poucos. Então isso é o mais comum, né, de acontecer, e para isso você precisa conversar com a parte vendedora e transmitir a proposta para ela com todos os detalhes que a proposta incluir, para que o vendedor possa aí tomar uma decisão. Mas é importante que você, durante todo o processo de negociação, tenha sempre uma postura proativa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Se você leva uma proposta para o vendedor e ele fala: não, eu não aceito, muito obrigado, e você fala: ok, desliga o telefone, você não foi proativo. Você simplesmente transmitiu uma mensagem, recebeu um não e desistiu de prosseguir com aquele negócio. Nessa situação, você como intermediário tem sempre que tentar estimular a outra parte a fazer um novo movimento, porque a negociação ela tem uma dinâmica. Ela começa com uma parte fazendo um movimento, se a outra parte não se move, essa dinâmica é quebrada. Então é importante que você estimule, convença a parte vendedora. Se ela não aceitou aquela proposta, está tudo bem, você até já esperava isso. Então convença essa parte a fazer uma contraproposta. Ok, se você não vende por esse preço, você não aceitou a proposta que o comprador fez, que tal você mostrar aí alguma flexibilidade e fazer uma contraproposta? Eu não vendo por tanto, mas eu vendo um pouco mais barato, e aí o quanto vai ser essa contraproposta depende de cada negociação. Quando você faz isso, você está mantendo a negociação viva, a dinâmica da negociação. Você agora tem o quê? Uma notícia para levar para o comprador, né? Você vai precisar dar um feedback para o comprador. E aí, nessa hora, você vai dizer que o proprietário não aceitou a proposta, porém, você tem uma boa notícia. Ele fez uma contraproposta de tanto. E aí, mais uma vez, lembre-se, tem uma dinâmica. O comprador fala: eu não quero mais, obrigado. Não, você tem que tentar convencer o comprador, dizendo: olha, já houve uma melhora, vamos tentar fazer uma nova proposta, que tal você melhorar a sua proposta e a gente tentar chegar aí num denominador comum. E aí você vai mantendo a negociação em andamento, vai mantendo essa dinâmica da negociação, até que você consiga convergir as partes por um preço de equilíbrio. Até aí pode parecer bastante fácil negociar, mas existe um ponto importante que é muito particular do mercado imobiliário, que não é comum em negociações em outros mercados. No mercado imobiliário, principalmente quando a gente fala de imóveis residenciais, que é o nosso foco aqui, existe sempre um fator emocional envolvido nas negociações.
tanto de quem está comprando, que já está se vendo naquele imóvel, a família já está sonhando com aquilo, muitas vezes é uma realização extremamente importante para quem está comprando a sua casa própria, não importa se é o primeiro imóvel, se é o terceiro imóvel, é sempre importante, sempre envolve família, bem-estar, o imóvel onde as pessoas vão morar. Então tem sempre muita ansiedade envolvida das partes. No lado do vendedor, muitas vezes, como eu disse aqui no início da aula, pode ser que o vendedor esteja precisando de dinheiro, então o nível de ansiedade dele pode estar lá no alto. Pode ser que esse vendedor esteja se divorciando e queira vender logo, porque ele e a esposa vão ter que fazer uma partilha de bens. Então, existem diversos fatores envolvidos na vida das partes que fazem com que o lado emocional esteja presente na negociação e o nível de ansiedade, muitas vezes, está acima, vamos dizer assim, do desejado. Por que eu estou falando isso? Porque você, como uma pessoa que está intermediando uma negociação imobiliária, a única coisa que você não pode transmitir para as partes é ansiedade, é nervosismo. É deixar o seu emocional estar à frente do seu racional. Lembre-se, por mais relevante que seja para você fechar esse negócio e receber uma ótima comissão, pense sempre que você está ali em prol do negócio e que você está ali para que as partes resolvam seus problemas, né? O comprador tem um problema para resolver, que é comprar, ele tem que comprar um imóvel, ele quer comprar um imóvel. O vendedor tem que vender. Então, o seu objetivo ali é chegar ao final dessa negociação com sucesso e as partes resolverem aquilo que elas queriam. A partir daí, é uma consequência a remuneração que você vai ter por esse negócio, que é justíssima, diga-se de passagem, mas o valor da comissão nunca pode estar ali à frente dos seus clientes. Os clientes estão sempre à frente da sua remuneração. E eu digo isso porque durante uma negociação, o que mais desestabiliza um corretor que deixa a ansiedade tomar conta ou que o emocional supera o racional é pensar no financeiro. Eu não posso perder aquela comissão, não posso deixar de ganhar esse valor, eu preciso até o final do mês fechar esse negócio. Isso é a pior coisa que existe para quem está na posição de intermediário. Então você nessa posição precisa manter a frieza, manter a calma. Nem que você, muitas vezes, depois de conversar com uma das partes, você precise de um tempo para você respirar, para você botar a cabeça no lugar, porque nesse processo de negociação imobiliária, quando tem o emocional envolvido, muitas vezes o nível de tensão sobe, seja na parte compradora, seja na parte vendedora. E sobe porque as partes estão transmitindo para você essa ansiedade, né, esse nervosismo, e aí nessa hora você precisa ser uma pedra de gelo, você precisa ouvir as partes, deixá-las falarem, porém não se contaminar com aquilo. Na hora que você desliga com uma delas e liga para outra para dar uma notícia boa ou não tão boa, você não pode transmitir essa ansiedade, você não pode transmitir nenhum nervosismo. Você é como se fosse um filtro entre os dois, né? É muito comum nós vermos algumas negociações imobiliárias irem para um nível de estresse elevado, quando a negociação está muito dura, muito apertada e difícil de se chegar a um denominador comum. Mas você, nesse momento, você precisa filtrar esse estresse e não transmitir de uma parte para outra. E vamos lá, como fazer para convencer uma parte a fazer uma contraproposta, convencer a outra parte a subir a sua proposta para que você consiga chegar num valor para fechar o negócio. A principal coisa que você precisa ter na sua cabeça aí é como fazer para contornar objeções. O contorno de objeções é uma peça-chave durante qualquer negociação. Por quê? Como os interesses das partes são contrários, né? Um quer comprar pelo menor preço e vai te dar um monte de argumentos para justificar a estratégia dele, a proposta dele, e o outro quer vender pelo maior preço e vai te dar um monte de argumentos justificando por que ele não reduz mais o preço dele. Você precisa ser muito atento e muito bem informado para que você possa ter argumentos sólidos para contornar as objeções que cada um deles trouxer para você ao longo de uma negociação. Né? Não se convence uma pessoa dizendo, olha, poxa, vamos lá, melhora a sua proposta, esse apartamento é maravilhoso. Não, isso é um argumento fraco, não é sólido. Você precisa, de fato, de argumentos que vão te dar sustentação para fazer um trabalho de convencimento com aquela parte e aí sim ter sucesso convencendo ela a reduzir o preço ou aumentar a proposta para que você possa avançar com a negociação.
né? Então, o contorno de objeções é algo extremamente importante. Quanto mais estudioso é o corretor de imóveis, quanto mais bem informado ele é, quanto mais ele conhece sobre o mercado imobiliário, sobre a área onde ele atua, sobre o tipo de imóvel que ele está vendendo, quanto mais atento é o corretor ao longo de todo aquele processo anterior, desde da primeira visita do cliente até a formulação da proposta, quanto mais atento a todos os detalhes, mais argumentos, mais ferramentas ele vai juntando para contornar as objeções no momento certo. Então, quando um comprador, por exemplo, diz que não vai mais subir o preço, que a última proposta dele é aquela, e você tem convicção de que é difícil achar imóvel como aquele que ele está negociando e que ele não deveria perder por N razões, que são poucos imóveis naquela região que tem, por exemplo, uma área de lazer como aquele condomínio tem, ou que tem a segurança que aquele condomínio oferece, aí volto àquele ponto. O que é benefício para quem está comprando, para quem está fazendo uma proposta de compra? Quais são os interesses de quem está comprando? Então, os seus argumentos têm que fazer total sentido com esses interesses e esses benefícios enxergados pelo comprador. Quando você é atento a isso, você vai certeiro. Você sabe por que ele quer aquele imóvel, você sabe que ele não quer perder aquele imóvel por aquela razão, então você precisa usar esse tipo de argumento muito focado para que ele se convença de que realmente ele deve fazer um esforço e melhorar o número dele. Assim como o vendedor, muitas vezes, o argumento, aliás, tanto com o comprador como com o vendedor, muitas vezes a argumentação não vai ser somente sobre o imóvel, o que ele oferece, mas vai ser sobre a conjuntura, sobre o mercado. Os preços estão para cair, então é bom o vendedor ser ágil e não perder essa proposta. Se o mercado está desacelerando, pode ser que ele demore mais 6 meses para receber uma outra proposta por aquele imóvel, né? Se os preços estão subindo, seria bom o comprador ser ágil nessa negociação para não perder esse imóvel, porque o mercado, se ele estiver acelerando, é capaz de um outro cliente comprar o imóvel na frente dele, ele perde aquele imóvel que ele queria tanto. Então, são várias situações e são vários tipos de argumento, sejam eles técnicos, sejam eles de conjunturais, sobre o mercado, que você precisa ter na sua caixa de ferramentas para usar na hora certa, né? Não que não haja o momento de você usar um argumento que vai bater ali no sentimental. Você vai lá no coração daquela pessoa que está sonhando em realizar aquele negócio e você vai usar um argumento ali que vai pegar o emocional dele. Isso faz parte do jogo. Como eu falei, no mercado imobiliário residencial, o emocional está sempre presente, mas você não pode ser um corretor que só usa argumentos emocionais. Você precisa ter um arsenal, vamos dizer assim, de possibilidades para que você possa contornar as objeções e convencer as partes a chegar naquele tal ponto de equilíbrio que eu mencionei mais cedo, onde o negócio acontece. Outro ponto extremamente importante durante um processo de negociação. O intermediador precisa demonstrar para as partes confiança. Ele precisa demonstrar para as partes que ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece desse mercado. Então, quando um intermediador ele não consegue transmitir confiança para as partes dificilmente vão acreditar nos argumentos que esse intermediador vai usar para convencê-las a fazer os movimentos e chegarem ali ao preço de equilíbrio. Então, é muito importante que você, corretor de imóveis, que quer se preparar para ser um bom negociador, você seja uma pessoa firme e confiante, né? Na hora de você usar a sua argumentação, na hora de você sugerir que o cliente faça uma proposta, mostre para ele os pontos positivos do imóvel que você apresentou, né? Puxe uma proposta dizendo o seguinte: olha, fulano, esse apartamento tem tudo que você quer. Ele tem tantos quartos, tem varanda, tem tantas vagas, está no lugar que você quer. Vamos fazer uma proposta? Você evite usar a palavra não quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você não quer fazer uma proposta, não? Você usou o não 2 vezes. Então, isso faz com que a pessoa, o gatilho ali não, acho que não. Evite usar o não quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa. É muito mais eficaz você dizer, vamos fazer uma proposta para esse imóvel, ele se encaixa perfeitamente naquilo que você me pediu, do que você não quer fazer uma proposta para esse imóvel, não? Você já está induzindo a pessoa a falar não inconscientemente. Então, é importante que você, além dessa segurança,
assim, preste atenção nas palavras que você vai usar quando você for conversar com as partes durante uma negociação. Lembrando, uma negociação, ela é um jogo de psicologia. Muitas vezes a parte está esperando ouvir uma coisa, a outra parte ela está blefando, ela está sendo muito firme, muito dura na posição dela, mas por trás daquela casca, daquele escudo que ela criou, ela está louca para que você consiga convencer a outra parte a melhorar e chegar no preço dela. Então, esse jogo de psicologia precisa ser muito bem analisado por quem está na parte de intermediação, quem está no meio dessa história, né? Nunca desista de uma negociação quando uma parte disser para você, olha, esse é meu último número, daqui eu não passo. Nós temos centenas de exemplos para citar de clientes que disseram essa frase e logo depois fizeram um novo movimento de melhora para fechar o negócio. Quando o cliente fala isso, ele está usando uma estratégia. Ele está dizendo para você que ele não vai passar dali, para que você transmita isso para o outro lado. Então, é importante que você, nessa hora, tenha ali o bom senso e você entenda o seguinte, peraí, é óbvio que eu não vou me tornar um corretor inconveniente que perde a noção dali até onde insistir. Porém, não jogue toalha antes de fazer todas as tentativas. Porque muitas vezes quando um cliente fala essa frase para você e você vai no outro lado e consegue uma melhora que a princípio era até improvável, quando você for trazer essa boa notícia para a parte compradora, você fala, olha, eu sei que você me falou que você era o teu último preço, mas eu consegui uma condição aqui imperdível para a gente fechar esse negócio. Eu preciso de um último esforço, vamos fechar? Você trouxe uma novidade para ele. No cenário anterior, antes dessa novidade acontecer, ele te disse aquilo. Agora, o cenário mudou. Ele tem uma outra possibilidade nas mãos que, de repente, ele vai falar, ok, tá, você me convenceu, eu vou fazer um esforço final, vamos fechar esse negócio, eu não quero perder esse apartamento. Então, é importante ter isso claro na sua cabeça. Existe uma psicologia que está ali, que permeia as negociações imobiliárias e você precisa ser muito esperto e muito atento para entender esses sinais. Nunca desista de um negócio antes de esgotar todas as tentativas e sempre tente fazer com que uma parte faça algum tipo de movimento. Para isso, muitas vezes, você vai precisar de criatividade, você vai precisar sentar e, de repente, estudar para trazer novas informações para aquele cliente. Você vai, de repente, precisar pegar exemplos práticos de imóveis vendidos naquela região, ou naquele prédio, ou naquele condomínio, para mostrar para ele que imóveis semelhantes ao dele ou até superiores ao dele foram vendidos por tantos reais o metro quadrado e que o dele, a proposta que ele tem em mãos é uma proposta maravilhosa que ele não deveria perder. Então, muitas vezes você vai precisar sentar e recalcular a sua estratégia durante a negociação para que você possa trazer novos argumentos, né? Às vezes você fala, cara, esgotaram meus argumentos. E agora, o que eu faço? Eles nunca se esgotam. Você pode sempre pensar em alguma coisa nova que você retome aquela negociação, que não deixe ela parar, não deixe ela esfriar e você consiga, assim, concluir com sucesso esse negócio. Bom, se você teve sucesso fazendo tudo isso que eu falei ao longo de uma negociação, eu suponho que você agora chegou naquela situação maravilhosa onde o preço está acertado, as condições estão acertadas. Aliás, isso é um ponto importante. O preço é uma das condições para se realizar uma venda de um imóvel. Existem outras, como por exemplo, prazo de entrega das chaves, forma de pagamento, se vai ter financiamento ou se vai ser 100% à vista, cash, vai ser parcelado, vai haver um imóvel envolvido no negócio como parte de pagamento, ou seja, vai ser uma permuta com uma outra parte de pagamento que seria permuta com torna, ou vai ser uma permuta simples, simplesmente uma troca de um imóvel pelo outro sem dinheiro envolvido. Então, todos esses detalhes fazem parte das condições comerciais para se fechar um negócio. Então, quando você acerta o preço de um imóvel, fulano está vendendo, portanto, o comprador chegou no preço do vendedor e eles se acertaram ali, o preço está definido, atenção a todos esses outros detalhes que compõem as condições comerciais para aquela venda acontecer. Não adianta nada acertar preço de um imóvel e o comprador exigir a entrega de chaves em 15 dias e o vendedor dizer que só entrega as chaves em 90 dias e não arreda a pé e o negócio não acontecer. Então, é preciso que haja um acordo de todas as partes envolvidas para todas essas condições que envolvem
uma negociação imobiliária. Então, uma vez que acertou o preço, é uma ótima notícia de que o negócio está super encaminhado, mas não se esqueça dos detalhes que compõem a negociação. Uma vez que você tenha todos os detalhes da negociação alinhados entre as partes, agora é a hora de encaminhar para o jurídico, para que o jurídico possa prosseguir com esse fechamento e tomar aí as providências para o negócio ser concretizado. Aqui nesse material complementar, você vai ter acesso ao fluxo resumido de todo o processo de negociação. Até a próxima aula!